O islamismo, religião surgida no século VII depois de Cristo, fundada pelo profeta Maomé, se expandiu ao longo do tempo, não só na época em que o Maomé era vivo, mas nos anos depois da sua morte. Maomé morreu no ano de 632 depois de Cristo. E depois que ele morreu, os muçulmanos se viram num dilema, porque o Maomé não deixou explicado o que ele gostaria que acontecesse com a comunidade islâmica, como ele gostaria que a comunidade fosse administrada, governada depois da sua morte. Dentro desse contexto, os muçulmanos acabaram se dividindo em dois grandes grupos: o grupo dos sunitas e também o grupo dos xiitas. No caso dos sunitas, como vocês estão vendo no slide, eles defendiam que o sucessor do Maomé deveria ser uma pessoa qualificada para ocupar o cargo, independente se essa pessoa tivesse relação de parentesco com o profeta ou não, porque para os sunitas a autoridade deveria pertencer à comunidade islâmica como um todo. Os xiitas, por sua vez, tinham uma opinião diferente. Eles diziam que o sucessor do Maomé deveria ser alguém com alguma relação de parentesco com o profeta. E ao contrário dos sunitas, os xiitas defendiam que o governo deveria ser centralizado em uma única pessoa. Inicialmente, quem levou a melhor nessa disputa foram os sunitas e Abu Bakr, um dos sogros do Maomé, acabou se tornando o novo líder islâmico depois que o profeta faleceu. Mas vejam bem, Abu Bakr ganhou o título de califa, ou seja, ele se tornou uma pessoa considerada sucessora do profeta Maomé, mas que não era considerada profeta. O califa era um líder político e religioso, mas os muçulmanos não o consideravam como um profeta. Depois de Abu Bakr, o líder islâmico seguinte foi Omar ibn al-Khattab, como vocês estão vendo aí no slide. E a partir desse período, o islamismo se expandiu para além dos limites da Península Arábica. À medida que o islamismo ia chegando em novas regiões, os muçulmanos, evidentemente, precisavam se relacionar com povos que praticavam outras religiões. E no início, pessoal, aconteceu uma coisa interessante. Os muçulmanos fizeram questão de praticar a tolerância religiosa. Qual era a estratégia aqui? À medida que os muçulmanos conquistaram novos territórios, num primeiro momento, eles decidiram não ficar batendo de frente toda hora com os povos das regiões conquistadas quando o assunto era religião. Então vejam que essa tolerância religiosa foi, na verdade, uma estratégia para que eles conseguissem, de alguma maneira, consolidar o seu controle sobre as novas áreas conquistadas. Entre os anos de 661 e 749, a família omíada governou o Império Islâmico. Esse período teve algumas características marcantes. A primeira delas é que se tratou de uma monarquia laica, ou seja, o califa, o sucessor do Maomé, passou a transmitir o seu poder de maneira hereditária. E havia uma certa separação do poder político com o poder religioso. A capital do Império Islâmico, que havia se expandido a partir da Península Arábica, acabou sendo transferida da cidade de Medina para a cidade de Damasco, que fica na Síria, e o idioma árabe se tornou o idioma oficial. A família omíada, ou dinastia omíada, como está aparecendo no slide, tratou também de continuar expandindo os territórios do Império Islâmico. Áreas como as regiões atuais do Paquistão, do Afeganistão e mesmo da Península Ibérica, que é onde atualmente ficam Portugal e Espanha, foram conquistadas pelos muçulmanos nessa época. Mas não foi um período tranquilo não, porque muitas disputas pelo poder começaram a acontecer e Abu Abbas acabou assumindo o governo e dando início a uma nova dinastia no ano de 749, dinastia essa que ficou conhecida como a dinastia Abássida. Vejam,
Abu Abbas era descendente do tio de Maomé. Então ele era uma pessoa que tinha alguma relação de parentesco com o profeta. Nem preciso dizer aonde isso vai chegar. É claro, os xiitas acabaram apoiando a dinastia abássida. Lembre-se que os xiitas defendiam que sempre uma pessoa com algum grau de parentesco em relação ao profeta Maomé é que deveria governar o Império Islâmico. Por isso que eles aprovam, o governo do Abu Abbas aí, quando começa a dinastia abássida. Nesse momento, o Império Muçulmano já havia se expandido bastante para várias outras regiões, e para facilitar o contato aí com esses povos das regiões conquistadas, o que acabou acontecendo foi que muçulmanos não árabes, ou seja, muçulmanos das outras regiões do Império que não eram aí da Península Arábica, foram autorizados a ocupar cargos públicos. Por exemplo, o muçulmano que vivia no norte da África. O norte da África está fora da Península Arábica. Ele não é árabe, portanto, mas ele é muçulmano, ele pratica a religião do islamismo. Esse sujeito poderia ocupar cargos públicos durante a dinastia abássida. Um outro elemento importante foi o fato de que, nessa dinastia, o governante do império, o califa, ganhou poderes absolutos e considerados de origem divina. Vejo que aqui, finalmente, nós temos a junção, a mistura, a união do poder político com o poder religioso. Embora o califa não governasse sozinho, havia um sujeito chamado vizir que trabalhava como se fosse uma espécie de primeiro-ministro, ajudando o califa a governar e administrar aí as questões do império. Num dado momento, a capital do Império Islâmico acabou sendo transferida para a cidade de Bagdá, que atualmente é a capital do Iraque. Mas vejam, nesse momento, nós estamos falando de um império de dimensões bastante consideráveis, e o que vai acontecer a partir do século VIII é que esse Império Islâmico, conquistado pelos muçulmanos, acabou sendo dividido em partes menores para que a administração dos territórios ficasse mais fácil. Ou seja, o império se dividiu aí em califados independentes uns dos outros. Nesse mapa que vocês estão vendo na tela, nós podemos ter uma noção de como foi essa expansão do islamismo a partir aí do século VII, que é quando surge a religião, a partir da figura do Maomé, até o século XIX, como vocês estão vendo aí no mapa. Vejam que, além da Península Arábica, que foi a região na qual o islamismo surgiu, essa religião chegou a outras partes da Ásia, a partes do Oriente Médio, do norte da África, da Península Ibérica, onde atualmente ficam Portugal e Espanha, e também em áreas aí da Europa, áreas aí perto do Mar Mediterrâneo, como a Península Balcânica ou mesmo a região da Turquia. É claro que os limites ocupados pelos muçulmanos ao longo do tempo foram mudando com o passar dos anos, dependendo da época, mas esse mapa ele dá uma boa noção do quanto que o islamismo se expandiu com o passar dos anos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, aproveita, se inscreve também no canal e compartilhe nas suas redes sociais para a gente ajudar mais e mais pessoas que estão estudando a disciplina de História. Vou ficando por aqui. Vejo vocês num próximo vídeo. Abraço.